Atos 12, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Veio ser isto agradável aos judeus. Prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: É voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua presença, em comunhão com o Senhor, e porque podemos ler a tua palavra e, nesse momento, dedicar tempo a ouvir a exposição. Ilumina nossa mente e coração, aplica a nós as verdades da tua palavra e, principalmente, ó Deus, pedimos que o Senhor mesmo fale aos nossos corações
Cristo fale com cada um de nós, o Espírito também pela palavra, e nos dá alegria e paz que vem da comunhão contigo. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no capítulo 12 de Atos, mais uma vez a igreja ela está sendo perseguida. Nós observamos que houve uma primeira perseguição na ocasião do martírio de Estevão, diácono evangelista da igreja primitiva, e agora nesse capítulo há o martírio de Tiago, irmão de João, o primeiro apóstolo a sofrer o martírio, um daqueles mais próximos do círculo de apóstolos de Cristo. E então Herodes, no versículo 1 aí, Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E no versículo 2 é dito de fato que ele passou a fio da espada o apóstolo Tiago. Então, conforme a tradição relata, e o próprio texto também foi decapitado, então sofreu o martírio como servo de Deus, morreu em pleno cumprimento das suas funções como servo de Cristo. Isso agradou ao eleitorado de Herodes. Herodes, então, rei ali da Judéia, daquela região. Os judeus, como sabemos, inimigos da igreja ali, os judeus não convertidos. E eles, então, se agradaram, aquilo agradou muito aquele eleitorado. E, por conta disso, Herodes prosseguiu na perseguição. Então, primeiro, Tiago foi martirizado e agora ele prende o apóstolo Pedro, claro, na expectativa também de continuar a sua perseguição e derramamento de sangue da igreja. Irmãos, a igreja, então, certamente, embora não há um detalhamento aqui da ocasião do martírio de Tiago, a igreja certamente ela estava em oração. É muito claro, nós vamos ver aqui com relação à situação de Pedro, que a igreja perseverou em oração quanto à situação de Pedro. Mas o fato é que, imagine-se nessa situação, você, um crente da igreja primitiva, há uma perseguição, os apóstolos são presos, os líderes da igreja, oficiais da igreja, a igreja está orando e um oficial é morto. No caso, o apóstolo Tiago é morto. E agora chega a notícia de que outro oficial da igreja, outro líder, no caso o apóstolo Pedro, está preso, tendo a mesma expectativa, tendo então da parte de Herodes a mesma fúria sanguinária. E a igreja ela orou, mas o seu apóstolo e tal, o seu líder ali, o oficial da igreja, ele foi morto, ele foi martirizado, ou seja, a resposta de Deus foi não. Era o tempo de levar Tiago, então Deus respondeu, levando o seu servo para junto de si. E nós, irmãos, sabemos, claro, aprendemos da Escritura que devemos sim ser um povo de oração, confiar em Deus, mas também observamos aqui na providência de Deus que Deus responde também muitas vezes não. Jesus Cristo orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice. E graças a Deus o Senhor respondeu, né? Não era a vontade de Deus que o cálice fosse passado, mas era a vontade do Pai que o nosso Senhor bebesse o cálice, fosse para a cruz em nosso lugar. Cristo submeteu-se à vontade do Pai e orou: se possível, passe de mim esse cálice, mas submeteu, ele veio para isso, graças a Deus. Ou seja, nós oramos como igreja e a resposta de Deus é soberana, livre, e Deus pode nos responder não e pode também nos surpreender, nos dando respostas que estão acima das nossas expectativas. Irmãos, nós vamos caminhar nesse texto a partir do seguinte tema: a espantosa resposta às orações da igreja perseguida. A espantosa resposta às orações da igreja perseguida. São dois pontos aqui de resposta. Em primeiro lugar, Deus respondeu libertando por meio do seu anjo. Deus responde à oração da igreja libertando por meio do seu anjo. Então veja no verso 5 que o texto de Atos 12 diz que Pedro estava guardado no cárcere, mas veja que Lucas registra.
mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. No verso 4 e verso 5, e vemos aí no nosso texto, que então Herodes prossegue na sua perseguição e Pedro é colocado numa prisão de segurança máxima. No verso 4 diz que o lançou no cárcere e o entregou a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. O texto vai dizer mais na frente que quando Pedro estava dormindo tinha 2 soldados. Então veja que era uma prisão de segurança máxima, havia uma escolta ali, até ele dormindo, haviam pessoas ali junto a ele, todo um cuidado para que não houvesse nenhuma fuga e coisas que já haviam acontecido anteriormente. De fato, humanamente falando, não havia possibilidade de Pedro fugir daquela prisão. Irmãos, esse é um tipo de situação que vemos aqui no caso da igreja e também coisas que acontecem em nossas vidas. Aquele tipo de situação que o que a gente pode fazer é orar, né? A gente diz assim, o que eu posso fazer não dá. Humanamente falando, são coisas para nós impossíveis. E o que nós podemos fazer é orar. E é justamente isso que a igreja está fazendo. Apesar de estar sofrendo a perca, a perseguição, prisão de muitos e a perca do apóstolo Tiago. Então a atitude da igreja aqui, a fé desses irmãos, claro, é digno de nota. A igreja ela não cedeu ao desânimo da morte de Tiago, mas perseverou em oração incessante, no caso aqui pelo apóstolo Pedro. A igreja faz o que está ao seu alcance, não pode fazer nada, não tem como humanamente ou com poder humano libertar Pedro. A igreja confia em Deus, a igreja ora ao Senhor, e isso é extraordinário, né? Vemos que esse capítulo fala disso, há uma ênfase na oração, e vemos quão distantes, irmãos, nós estamos desse padrão. Né? Como vivemos numa época de grande incredulidade, mesmo entre nós que cremos no Senhor, nós vemos as dificuldades, as notícias, situações no mundo de guerras, questões políticas, e nós muitas vezes achamos assim, nós já oramos, ou por que orar? E temos orado e o Senhor tem às vezes respondido, né? Não é o momento ainda de nos dar bons políticos, ou de cessar a violência, e muitas vezes nós podemos dizer, nós já oramos, já pedimos, alguém lhe exorta ou lhe incentiva a orar por uma causa humanamente impossível e muitas vezes nós falamos, não, meu irmão, eu já orei sobre isso, mas o que vemos aqui, irmãos, é que a igreja perseverava em oração, mesmo tendo sofrido essa perca, porque é o nosso papel, é o nosso dever, nós somos um povo sacerdotal, oração tem a ver com culto, com adoração. Oração particular, nossa oração pública, você percebe quando o Senhor Jesus ensinou a igreja a orar, há nas petições ali adoração, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, quando oramos, sim, há elementos ali de adoração, de culto. A nossa oração particular é o nosso culto pessoal a Deus. Quando há oração na família, sim, no culto doméstico, oração, isso tem a ver com a nossa piedade, com a adoração. E nós, publicamente, também, quando nos reunimos como igreja, e aqui no caso, a igreja estava reunida e orando ali pelo apóstolo Pedro, pelo seu pastor, o apóstolo Pedro. Então é o nosso dever, Deus nos chama a isso, perseverar, sabendo que Deus governa soberanamente esse mundo, que tudo está nas mãos de Deus, Cristo reina, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e que é do propósito de Deus usar as orações da igreja. Nós lemos na liturgia, na chamada adoração lá, aquela visão lá de Apocalipse, onde as orações dos santos ali como um incenso que chega diante do Senhor. Então é o nosso papel como povo sacerdotal, como um povo de Deus. Na sua soberania o Senhor se agrada em usar a oração, que é o que vemos. A igreja está aqui orando e depois vemos a intervenção de Deus. Deus tira Pedro do cárcere
por meio de uma intervenção, claro, de Deus, usando um anjo do Senhor, que Hebreus diz são espíritos ministradores, em prol daqueles que vão herdar a salvação. Então são servos de Deus, Deus usa o seu anjo ali para libertar o seu servo, o apóstolo Pedro. Claro, devemos aceitar que algumas vezes, o caso de Tiago, Deus vai nos responder não, talvez alguma doença, e Deus pode dizer não também, teremos que passar por enfermidades, por doenças. Como eu disse, às vezes oramos pela política e Deus nos dá maus políticos. O Senhor reina, o Senhor é Deus, mas nós devemos confiar em Deus. E é o caso de Pedro. Porque, veja, seu irmão e amigo e colega apostólico acabou de morrer. Herodes o prendeu e o texto é muito claro. Ele estava aguardando para, de fato, o entregar exatamente naquele momento. Veja no verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, então havia uma expectativa, uma iminência do julgamento de Pedro, da sua condenação. E como é que Pedro é achado aí no texto? O texto diz que Pedro dormia. Meus irmãos, que fé, que confiança na providência de Deus. Como o salmista diz, no Salmo 3, pego no sono e acordo, porque o Senhor me sustenta. Então veja, Tiago foi morto, ele é o próximo, mas ele sabe que foi morto porque Deus quis. Deus respondeu assim, foi a vontade do Senhor, foi o tempo de Deus. E ele vai morrer ou vai continuar vivo se Deus quiser também. Mas o que vemos é que o homem está aí dormindo. E no verso 7 vem a intervenção, a resposta às orações por meio de um anjo. Ele foi acordado, estava meio grogue, não sabia, né, o que estava acontecendo. Ele despertou ali, as cadeias lhe caíram das mãos, é dito a ele para se calçar e tudo, põe a capa e segue-me. E no verso 9 diz que ele não sabia o que se era real. É como alguém que acorda ali meio grogue, né? Um adolescente ali que o pai acorda para ir para a escola, ainda não sabe o que é que está acontecendo. E ele não sabe, e parecia, né, antes apenas uma visão. E aí tem toda essa descrição do seu livramento. Ele passa ali pelas portas da prisão, elas se abrem automaticamente. No verso 11 ele cai em si e reconhece: o Senhor enviou o seu anjo para me livrar, e é liberto ali daquela prisão, um milagre, algo extraordinário. E a igreja, irmãos, que estava orando com perseverança, a igreja é surpreendida. A igreja estava orando por algo impossível para si, para a igreja, pedindo a Deus a intervenção de Deus, mas veja que a própria igreja assim, foi surpreendida, como se os irmãos não estivessem levando tão a sério, até porque estavam pedindo algo humanamente incrível, extraordinário, e há um grande susto quando Pedro bate na porta ali na casa da mãe de João Marcos, né? de Maria, a mãe de João Marcos. Né? A criada ali comunica, eles não acreditam, né? Dizem até que é um anjo, é o anjo de Pedro, e toda essa cena aí que mostra a surpresa da igreja. Irmãos, então é espantosa, né, a resposta do Senhor às orações da igreja, aqui no caso perseguida. O Senhor nos responde de modo extraordinário, de modo maravilhoso. Então a primeira resposta é aí no caso de Pedro: Deus, o Senhor, o livra. E a segunda resposta que quero trabalhar com os irmãos nesse texto está no final do capítulo, sobre a morte de Herodes, a partir do verso 20, no final do capítulo. Deus pune esse anticristo, esse inimigo da igreja, esse que buscou usurpar a glória de Deus para si, com uma punição terrível. Esse que matou, derramou o sangue do apóstolo Tiago, Deus o pune também por meio de um anjo. Então é interessante nesse capítulo que Deus usa um anjo para libertar Pedro, e Deus também usa um anjo
e cremos, conectado com o texto, com o capítulo, também vindicando o seu servo, o apóstolo Tiago, ouvindo as orações da igreja, Deus então pune Herodes, esse inimigo de Cristo, perseguidor da igreja, o Senhor o pune por meio de um anjo. Então, temos aí o texto que lemos, ele tratando ali com o povo de Tiro e Sidom, vestido com um trajo real, dirigiu-se ao povo, o povo idolatrou ele, dizendo que era voz de Deus. Ele não deu glória a Deus, o texto diz, e Deus o feriu. Deus o feriu por meio de um anjo e ele expirou comido de vermes. Então, Deus operou através de um anjo e cremos também ouvindo as orações da igreja. Que não deixa, irmãos, também de ser um livramento. É um livramento de Deus também, a morte desse perverso Herodes. Deus salva Pedro, Deus preserva a igreja, livra a igreja. Veja que o texto nos diz que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava em conexão com a morte de Herodes. A igreja é preservada, a igreja persevera em sua missão. Então, vemos aí o juízo de Deus sobre Herodes. Talvez, irmãos, para muitos que estavam ali naquele momento e não creem no Senhor e não sabem como nós, não têm a revelação de Deus como nós temos, muitos talvez pensaram que foi um mal súbito, uma doença terrível, inesperada, que se abateu sobre Herodes. Mas o Senhor nos diz, e nós sabemos que foi um juízo de Deus. Deus, por meio de um anjo, Deus o puniu. O pecado imediato foi o orgulho, querer o lugar de Deus. Veja que ele é um perseguidor da igreja, por isso anticristo, e ele então busca usurpar a glória de Deus. Mas, claro que há toda uma rebeldia, uma perseguição contra a igreja e uma culpa do sangue da igreja, especialmente aí no caso do apóstolo Tiago. O relato humano é que ele passou mal, quem estava ali, o que viu, Flávio José, historiador, que registra que ele teve dores abdominais e depois morreu. Esse é o testemunho, como a notícia foi divulgada, né, pelos historiadores, mas sabemos que esse é o triste fim de um inimigo de Cristo. E sabemos que a igreja estava em oração, Deus preservou a sua igreja, Deus então deu vitória ao seu reino, Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E então, enquanto os inimigos de Cristo, ou aqui no caso o inimigo de Cristo, Herodes, passou, morreu, foi punido por Deus, a palavra de Deus perseguiu, permaneceu, cresceu e se multiplicava. A palavra de Deus foi preservada, ela cresceu, o texto diz no verso 24, né? Então ela permaneceu, né? É isso que eu quero dizer, a palavra de Deus permaneceu. E nisso, irmãos, nós vemos a providência de Deus, nós vemos que Deus ouve as nossas orações, Deus age de modo extraordinário, Deus nos surpreende. Sim, Ele também muitas vezes pode e nos diz não para o nosso bem, mas Ele também, o Senhor, nos surpreende de modo maravilhoso. Irmãos, algumas aplicações ainda diante desse capítulo, desse texto. Nós já vimos no texto de Atos, na palavra de Deus, que aquele que persegue a igreja, persegue Cristo. Nós observamos isso na vida do apóstolo Paulo. O Senhor Jesus, quando o alcançou, na conversão do apóstolo Paulo, ele se revelou e disse, Paulo perguntou, quem é, Senhor? E ele disse, sou a Jesus a quem tu persegues. Então ele estava perseguindo a igreja, mas na verdade era Cristo, né? Era contra Cristo aquela perseguição. E a palavra de Deus, irmãos, nos mostra que há um cuidado de Deus sobre a sua igreja. Deus diz, a palavra de Deus diz, por exemplo, no profeta Zacarias, que aquele que toca em vós toca na menina do meu olho. Então, a perseguição contra a igreja não é a perseguição contra uma mera seita judaica que surgiu naquele tempo. A igreja é o povo de Deus, a igreja é o povo do Senhor, a igreja é o Israel de Deus, e de fato, Deus cuida do seu povo, Deus protege o seu povo,
e na sua providência, então, nós vemos como ele faz isso, fez, né, e continua fazendo na história da igreja. Então nós vemos, o segundo ponto aqui, é que Herodes foi punido por derramar o sangue de um apóstolo. E esse é o fim daqueles que são inimigos de Cristo e que não se arrependem, diferente do apóstolo Paulo, como citamos. Então esse é o fim de todos que perseguem Cristo e a sua igreja, e o povo de Deus será finalmente liberto. Então Deus, na sua justiça, na sua santidade, Deus irá punir todos os rebeldes e Deus irá preservar, livrar e salvar os seus. Então, esse livramento de Pedro, todos esses livramentos bíblicos, através deles nós podemos olhar para um livramento maior, que é a nossa redenção em Cristo Jesus. Deus vai livrar o seu povo. Sim, em meio a esse processo, podemos, se for da vontade de Deus, sofrer martírio ou sofrer enfermidades, Deus permitir mazelas na nossa vida, mas no final nós sabemos que Deus vai preservar o seu povo e que o fim dos crentes é completamente diferente do fim dos ímpios. O fim de Tiago, irmãos, foi um fim nobre. Tiago foi decapitado. Ele é um mártir do Senhor. E veja que a igreja não ficou desanimada, perseverou em oração, porque, na verdade, esse é um fim glorioso de um homem que morreu pela causa do Evangelho. Ele morreu em pleno serviço do seu mestre, é algo maravilhoso. Há uma tradição da igreja, citada no comentário do pregador presbiteriano R.C. Sproul. Sproul ele cita uma tradição, eu não tive acesso à tradição direta, mas há uma tradição citada por esse pastor que conta que quando ele foi decapitado, quando Tiago foi decapitado, o guarda ficou tão impressionado com a fé dele e com o seu testemunho sobre Jesus. E vejam, que esse guarda professou a sua fé em Cristo e foi executado junto com Tiago. Então imagine, há relatos assim na história da igreja também de grandes feitos de Deus em momentos de martírio. E aqui no caso de Tiago, então nós vemos algo maravilhoso. Então é algo extraordinário que acontece aqui. É totalmente diferente da morte de Herodes, da morte dos inimigos do Evangelho. A morte dos santos, a morte dos crentes é diferente. O nosso texto é muito claro. Então, isso é algo que traz conforto para nós, para o povo de Deus. Nossa vida está nas mãos de Deus, Ele ouve as nossas orações e, independente se teremos livramento temporal ou se o Senhor nos levará por meio dessas situações trágicas dessa vida, o que importa para nós é sermos fiéis, é perseverarmos, é morrermos em pleno cumprimento das nossas vocações, do nosso dever para com o nosso Rei e Senhor, Jesus Cristo. E outro ponto que quero enfatizar é que o Senhor ouve as orações da igreja de modo extraordinário. Houve uma surpresa ali, é surpreendente, a chegada de Pedro ali, batendo na porta, a igreja nem acreditou, os irmãos ficaram atônitos e maravilhados com esse grande livramento, porque a providência de Deus ela é surpreendente para nós. Como o apóstolo Paulo diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, então devemos confiar no Senhor. Irmãos, diante de tudo isso, desse capítulo, que sejamos fortalecidos no Senhor por meio dessas verdades. Sim, a igreja passa por perseguições, que possamos perseverar em oração, que possamos ser animados a cumprir a nossa tarefa, nossas vocações, nossa tarefa missionária de pregar a Cristo, glorificar a Cristo, não desanimar diante das crises, das oposições, e saber que o Senhor vai cumprir todos os seus propósitos. Ele é soberano. Nós não sabemos o que o Senhor quer fazer para o futuro, não temos como saber, mas nós sabemos que o Senhor nos chama a ser fiéis na nossa vocação
permanecer firmes, fiéis, confiando nele e tendo as graças que ele nos dá por meio da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações.